Graças a Deus, né, por mais esse trabalho que estamos iniciando nesse dia que se chama hoje, né. Peço que os irmãos que estejam vendo esse vídeo aí venha me ajudar, intercedendo, orando, né. Meu nome é Ricardo, eu sou presbítero da Casa do Senhor Jesus. Eu não estou aqui para pregar religião, mas sim para pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? Louvado, abençoado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para sempre, né? Eu peço para meus irmãos que me ajude de algum jeito no canal aí do YouTube, né? Apertando a live, porque a gente estamos aqui com o propósito do Senhor Jesus. Eu confesso para os irmãos, o nome desse canal vai ser Ninguém Pode Calar a Boca de um Adorador, né? Em primeiro lugar, vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor Jesus que Ele venha habitar, né? Porque para que não venha a ser o presbítero Ricardo que venha falar, sim, o grande eu sou, né? O alfa e o ômega. Vamos fazer uma oração. Peço que os irmãos intercedam por mim, né? É a primeira live que eu vou estar fazendo, né? O primeiro canal do YouTube que eu estou fazendo, é o primeiro, e que venha tudo, né? Estar debaixo da vontade do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças eu te dou, Senhor da glória, por esta noite, ó Deus Pai Todo-Poderoso. O Senhor venha, Pai, derramar a tua Shekinah, Senhor, sobre cada homem e mulheres, Pai, que venha ver essa oração, que venha, Pai, receber este louvor, que venha, Senhor Jesus, que possa chegar aonde eu não posso. Deus, Pai, Todo-Poderoso, Pai, nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, Pai. Que aqui não tenha ninguém que possa brilhar. Quem venha brilhar seja o grande eu sou, a estrela do amanhã, Pai, que és tu, Senhor da glória, Pai. Senhor, eu te peço pelos pastores desta terra, Pai. Eu te peço por cada homem e mulher, Pai, que crê na tua palavra, Senhor da glória, Pai. E que possa ouvir o nosso trabalho, Pai. E ouvir e ver, Pai, que só o Senhor é Deus. Pai, a tua palavra fala ao Senhor da glória, Pai, que sem fé é impossível o homem agradar a ti, Senhor. E que apesar desse trabalho, Pai, aonde chegar, Pai, que o teu habitar, a tua mão de unção, a tua mão de poder venha fazer, Pai, maravilhas e proezas, Senhor. Pai, se for dentro de um hospital, que venha haver cura, libertação, assim como tu fizesse na cidade de Betânia, Pai, quando chamasse pelo nome de Lázaro, Pai. Venha também, Pai, habitar, se for dentro do presídio, Pai, aonde chegar esse canal, Senhor, que seja canal de bênção na vida de homens e mulheres, Pai, que esteja encarcerado, Pai, porque a tua palavra também diz, Senhor, que existia um homem por nome de Paulo e outro de Silas, mas aqueles homens que estavam dentro do cárcere, Senhor Jesus, naquele momento, colocaram, Pai, a sua fé em ação. Então, através desse trabalho, Pai, que haja libertação, que haja renovo, que haja cura, Pai, e que não seja, Pai, o presbítero que esteja falando, mas seja o grande El Shaddai, o grande eu sou, o lírio dos vales, Pai. E que nenhuma pedra de tropeço possa parar a tua palavra. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que seja motorista de aplicativo, ou táxi, ou ônibus, Pai, que possa estar precisando, Senhor Deus, de uma palavra, aquele que está desempregado, aquele que não tem moradia, aquele que está, Pai amado Deus querido, precisando, Senhor Jesus, de uma palavra de conforto. Muitos estão pensando em ter a sua própria vida, mas que essa palavra possa chegar ao Senhor da glória, Pai, e mudar o vale, Pai, que possa dar vida, como quando o Senhor Jesus chegou na casa de Jairo, Pai, levando a palavra para aquela criança que já tinha partido desse mundo, e de repente houve vida, Pai, pois a tua palavra tem vida, e abundantemente, Senhor da glória, e nós te pedimos, Pai, no dia que se chama hoje, Pai, que a tua palavra venha ser ouvida, Pai, e que haja fé, e que dê fruto, Pai, que esse trabalho venha dar fruto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou cantar aqui um louvor, rapidinho, né? Só um louvor mesmo, porque eu confesso para os irmãos que é o primeiro, então nós estamos um pouco, né, tomando cuidado para que saia tudo certinho, tudo direito, né? Porque a obra do Senhor Jesus, ela tem que ser feita da maneira correta, né? Com ordem e decência, né?
E são essas coisas que eu prezo muito, ordem e decência, porque não é feita por homem, é feito por grande eu sou, né? E ninguém vai se apresentar perante o rei de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? Então pedimos a Deus, em primeiro lugar, a licença, né, para poder fazer o seu trabalho. O Senhor Jesus deu autorização, né? E eu vou cantar o louvor. Deixa eu ver aqui. Vou cantar um louvor facinho, facinho. 269. 296. Perdão. 296. Louvor da harpa cristã, né? Para o que são pentecostal, que esteja aí do outro lado, começa a glorificar o nome do Senhor Jesus, começa a abrir a sua boca, começa a dar um glória a Deus, um aleluia, porque a sua glória sobe, a do céu desce e começa a mudar a tua história, né? Vai glorificando e adorando ao Rei dos Reis. 296, no jardim, hino da harpa cristã. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com Pai suplicava, pelo cálice que iam beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, que tu sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sobre o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovado em força seremos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivemos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos estar no jardim em constante oração.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para sempre, né? Nós já demos início ao nosso trabalho aqui, ao nosso culto online, né? Através do nosso canal do YouTube. Toda noite vamos trazer, todo dia vamos trazer aqui uma palavra do Senhor Jesus para aquele que precisa, né? Eu vou estar aqui deixando aqui, pedindo para a minha secretária, né? Que ela venha trazer a palavra oficial da noite, né? Que fica no livro de Isaías. Isaías, o capítulo 55 e o verso 6 até o 10. Verso 6 até o 10. Isaías 55, palavra oficial da noite. Peço para os irmãos que ouça, que possa me acompanhar, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 55, capítulo, verso 6 ao 10. Pode ler. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Espera aí. Mais alto um pouco, por gentileza. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, né? Pela palavra oficial, né? Que acabou, a irmã Fabiana acabou de trazer aqui, né? A leitura oficial. E peço para o irmão meditar no livro de Isaías, o capítulo 55, versos 6 ao 10. A palavra é: buscais ao Senhor enquanto tu podes achar. Invocais a Ele enquanto também tu pode. Enquanto tu estás sobre essa terra, né? Porque sabemos que os dias são difíceis, né? Os dias são difíceis. E olha que dificuldade, que difícil, né? Vamos orar pela palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, mas seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não deixais cair em tentação, mas livra-me do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Né? Irmão, a palavra é rica do conhecimento, né? Buscai o Senhor enquanto nós podemos achar. E vamos clamar a Ele. Vamos falar com Ele. Eu peço para você, irmão, busca as Escrituras. Procura, ora mais, fala mais com Deus. Porque os dias são difíceis, irmão. E se nós nos afastamos do Senhor Jesus, pior vai ficar. Então nós vamos ler, vamos buscar na Bíblia, né? Livro sagrado, né? Não vamos, tão bonita, né? Tava aqui olhando essa Bíblia, bonito o que está por fora e bonito o que está por dentro. Porque às vezes muito bonito é o que está por fora, mas por dentro não tem nada de beleza. Ó, que Bíblia linda, né, irmão? Coisa linda, né? Mas eu falo para você, não tá só na capa, porque são livros, irmão, rico, né? É rico, né? São muito ricos e valorosos no que estão dentro desse livro aqui. Porque se você começar a buscar de Gênesis a Apocalipse, você vai entender porque é tão especial. E não é um livro qualquer, aqui é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Jesus. Eu vou estar aqui buscando aqui você breve, né? Eu vou pedir mais uma vez que abra a sua Bíblia no livro de
de João, capítulo 18. João, capítulo 18, né? E o verso 17 e 18. João, né? Verso 17. Louvado e engrandecido seja Deus. Pode ler. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas, e se aguentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aguentando-se também. Amém. A Bíblia está falando aqui, né, que o título dessa mensagem é Pedro nega a Jesus. Quem já ouviu falar? A Bíblia está falando de um homem que andou com Messias, um homem que caminhava com Messias, um homem que aprendeu as escrituras com um dos melhores professores de teologia e bacharelado dessa terra, aonde jamais houve outro igual como ele. Mas como pode um homem, no dia seguinte, Jesus, ele chega na ceia do Senhor Jesus, né? Vamos falar assim. Ele chega na ceia, né? E ele fala para Pedro: Tu me negarás 3 vezes. E Pedro pergunta, muitas vezes, irmão, quando algo é narrado por perto de uma pessoa que às vezes está nos praticando mal, aquela pessoa que tem o seu subconsciente, que anda desagradando a Deus, ele já fala assim: é comigo que tu está falando isso? Assim eu posso entender que Pedro falou desse jeito com Jesus: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Ele fala com Judas, né? Praticamente o que tem de fazer vai e faz logo, né? O que tem de fazer vai e faz logo. Imagina você, como você reagiria sabendo que uma pessoa está armando as suas costas? Como seria se fosse algo comigo, né? E acontecendo isso ao cantar do galo, né? Jesus, ele foi aprisionado, foi vendido por 30 moedas de ouro por Judas, né? E ao cantar do galo, na madrugada, a mulher chega aqui, que a gente está dizendo, o versículo 17, né, do livro de João, e fala: este homem é um deles. Sabe por quê? Porque se tu andar com um santo, você também vai ser santo. Se você andar com uma pessoa que ele clama, ele gosta de louvar, com certeza também você vai aprender a louvar. Se uma pessoa que gosta de ler a Bíblia, com certeza você vai pegar aqueles costumes também de buscar o conhecimento da palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar para você nesta mensagem: se você anda com ladrão, você tem 98% de chance de também você virar um ladrão. Se você anda com uma pessoa que gosta de falar da vida dos outros, com certeza também você vai pegar esses costumes. Porque tem algo que me diz com quem tu anda, que eu também vou dizer com quem tu sois. Presta muito bem atenção. Que tipo de pessoas você anda se misturando? A Bíblia fala no capítulo de Salmo 1, verso 1, que você tem que fugir da roda dos escarnecedores. É Bíblia, irmão. É Bíblia. A Bíblia não está dizendo que você vai ter que odiar o seu irmão, não. Pelo contrário. A Bíblia está dizendo que você vai ter que se afastar. Ah, mas meu irmão, como é que eu vou ganhar essa alma para Jesus, irmão? A Bíblia fala também que quem convence um homem do seu próprio pecado é o Espírito Santo. Como é que pode o irmão Ricardo se envolver com pessoas que não têm nada a ver com Deus, que não querem nada com Deus? A Bíblia não está mandando o presbítero Ricardo odiar essas pessoas, não.
Entenda o que eu estou falando, entenda o que a Bíblia está falando para você. A Bíblia está falando que nós temos que amar o nosso próprio, é um dos maiores mandamentos. Nós temos que amar o nosso próximo. Mas a Bíblia nos diz que nós temos que nos afastar. Por quê? Porque aqui está dizendo que aquela mulher, a ela olhar para Pedro, ela fala, esse também é um deles. Sabe por quê, irmão? Porque Pedro andava com Jesus. E o Pedro andar com Jesus, Pedro, ele se vestia como crente. Pedro, ele cantava louvores aos anos ao rei. Pedro, acredito que até o cabelo de Pedro era penteado da maneira que o crente também penteia. Mas, irmão Ricardo, como é que o crente penteia seu cabelo, irmão? Eu vou falar como é que é o crente pentecostal. Cabelinho na régua. Sabe? Não tem muita coisa. Não tem muito segredo. Imagine um crente pentecostal, que eu não tenho nada contra quem, sabe, irmão? Não quero pregar aqui contra o corte de cabelo. Eu não venho pregar contra... Não, irmão. É você e o Espírito Santo. Essa é a minha palavra, a minha pregação. Eu não prego religião, eu prego a Jesus. Mas eu estou falando para você, irmão, que você venha ser imagem e semelhança do nosso Senhor, o Criador, Jesus Cristo. O nosso Deus, o grande El Shaddai. O Alfa e o Ômega. Princípio, meio e fim. Para que você tenha uma postura, né, irmão? E aquela mulher, ela identificou Pedro. Mas sabe qual é a parte triste da história, irmão? Porque tem muitas vezes que nós negamos a Ele. Não, jamais. Senhor, jamais eu farei isso. Às vezes, irmão, sabe quando você está... Mas eu não menti. Eu não menti para minha esposa. Eu não menti para o meu patrão. Eu não menti para o meu pastor. Eu só menti. Qual é a diferença, irmão? Qual é a diferença? Isso aí se chama o jeitinho brasileiro, é isso? Presta muito bem atenção, irmão. E nesses momentos eu vou falar para você, meu querido. Às vezes nós negamos a Jesus. Eu falo por mim também. A Bíblia fala que nós temos que pedir perdão a Deus todo dia, toda hora. A Bíblia fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Olha lá, irmão, por dia ou por minuto. 70 vezes 7. Eu não estou falando aqui que eu sou santo. Eu estou pregando o Evangelho. Eu estou pregando a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado também que atire a primeira pedra. A Bíblia está dizendo que nada pode calar a boca de um adorador. A Bíblia fala que você tem que amar o teu irmão acima de todas as coisas, ou até mesmo como a ti mesmo. Como é que você anda? Pregando o Evangelho de Cristo. Que tipo de evangelho é esse que você anda pregando por aí? Será que se você passa num local que esteja um homossexual, você vai manter distância daquele homem? Ou você passa num canto que tem uma prostituta, você vai manter distância daquela mulher? A Bíblia fala que existiu uma mulher que foi levada até Jesus. E aquela mulher foi apanhada em adultério. E o acusador, a Bíblia fala que existia religiosos naquele tempo tentando enquadrar Jesus. Aqueles mesmos religiosos que levaram Jesus à cruz. A crucificação, irmãos. Cuidado, que tipo de evangelho você anda pregando. Religiosidade é pecado, varão. Religiosidade é pecado, varoa. Não fica pregando as vestes, não fica pregando corte de cabelo. Prega a Cristo Jesus. Deixa a vida do teu irmão. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Ora pelo teu irmão. Se teu irmão anda, ora pelo teu irmão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E aqueles homens chegam para Jesus e falam: essa mulher foi apanhada em adultério. O que é que nós fazemos com ela?
Pois na lei de Moisés, aquela mulher tem que ser apedrejada até a morte. Olha lá. Olha como é que é a lei do homem. A lei de Moisés apedrejava aquela mulher até a morte. E aí? O que é que você fazeria com aquela mulher se você estivesse lá? Você conhece a Bíblia, você sabe da resposta. Mas cuidado, que tipo de evangelho você anda pregando. Cuidado, irmão. A Bíblia fala no livro de Mateus que da maneira que você julgar, também você vai ser julgado. A Bíblia fala também no livro de Mateus que você tem que primeiramente tirar o argueiro do seu olho. Olha que tipo de evangelho você pode estar pregando. Ajuda o teu irmão. Não fica acusando o teu irmão. Jesus, ele chega para aqueles homens e fala que aquele que não tem pecado, então atira a primeira pedra. Lá vai chorecanta ramanaias. Irmão, examine o homem a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Examine o homem a si mesmo. Nós não temos que pregar, irmão, o evangelho da crucificação. Nós temos que pregar o evangelho da santidade. Mas ainda assim, irmão, ajudando o nosso irmão. A Bíblia fala que aquele que está de pé ajude aquele que está caindo. Lá baixo, canta. E muitos, irmão, estão se achando acima de Deus, irmão. Você entra nas sinagogas de hoje, eu não vim aqui para pregar o ministério contra as igrejas, jamais. Mas muitos, irmão, não tem mais o amor. Muitos não choram. Eu conheço uma irmã que está com seu filho internado no hospital. Uma situação que só Deus, que é o Senhor da medicina, conhece, porque a medicina até agora não sabe explicar ainda a situação daquele jovem. Glória a Deus que essa semana agora aquele jovem despertou. Deus está me usando para orar com aquela mãe de família, porque eu sinto a dor daquela mãe. Sabe, irmão? Porque eu sou pai também, eu sei que não é fácil. E essa semana agora Deus chamou pelo nome dele, eu orei e pedi para Deus fazer que nem fez com Lázaro. E ele despertou, irmão. Ele já até está andando dentro do hospital, aquele irmão estava com 2 semanas já que não acordava, não comia, era só dormindo. E não tem a medicina, não sabe dizer o que é que está acontecendo. Não comia, era só, sabe, dormindo direto. Apagou, sabe? É que nem a mente dele não entendesse mais nada, a mente dele tivesse morta. Mas graças a Deus, nós servimos um Deus ainda, irmão. E esse Deus, ele não opera milagre ainda, maravilhas e proeza. Mas voltando para o contexto, irmão. Que tipo de evangelho você está pregando? Olha lá, irmão, como é que você está trabalhando, irmão? Olha se você não está no meio da religiosidade, irmão. A gente temos que pregar contra o pecado, sim, claro. Porque a Bíblia fala que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. É notório isso aí, eu concordo com o irmão. Mas cuidado, irmão. Que tipo de evangelho você está pregando? A Bíblia fala, irmão, que existia 12 apóstolos. Eu disse quantos, Fabiana? 12. Eu disse quantos, Fabiana? 12 apóstolos. Mas quanto dele foi lá ajudar Jesus a carregar sua cruz? Você está entendendo, irmão? Nós temos que tomar cuidado no tipo de evangelho que está sendo pregado hoje em dia. Existe o evangelho da prosperidade. Existe o evangelho do sucesso, claro, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer fazer sucesso. E o evangelho da salvação, irmão? Por acaso você está orando pelo irmão Ricardo? Por acaso você está orando pela a irmã Fabiana? Por acaso você está orando pelo filho da irmã Rosinha que está lá no hospital, enfermo? Por acaso você está orando pelo aquele homem que praticou um delito e está lá no presídio? A Bíblia fala que existia 2 homens chamados Paulo e Silas. Como é que eu falei aí, Fabiana? Paulo e Silas. Aqueles homens, eles estavam encarcerados. E eu quero falar para você, meu irmão, que está aí do outro lado. Quantos Paulo e Silas podem estar presos? Quantos? A gente vivemos num país e num mundo que quem julga é o homem. O homem é falho. Quem julga é o homem. Tem muitos inocentes pagando pelo que não fez. Então eu quero pedir a você, irmão, que a partir de hoje nós começamos a fazer o evangelho de Cristo, pregando verdadeiramente a palavra de Deus, o evangelho do amor.
E que você não esqueça desse canal, que ninguém pode calar a boca de um adorador. Que a gente vamos morar sim, lá em Sião, sim. Glória, 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 glória ao Rei da Glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero estar mandando aqui um abraço. Quero mandar para a irmã Marta, né, que é da cidade de Minas Gerais. A irmã que acompanha o nosso trabalho há bastante tempo, né? A irmã sempre está pedindo oração. Eu quero também estar mandando também um abraço também, né, para o irmão Zé Antônio, né, que mora na cidade do Rio Grande do Norte também, que está mandando para a gente também aqui, né. Quero estar pedindo para sua esposa, Nilda, também, está mandando para a gente também, né. Tá nos acompanhando nesse canal. Quero estar também agradecendo também o irmão José, pessoa essa que sempre está em oração com a gente. O irmão Francisco também está mandando, né? São pessoas que, né? Eu quero estar agradecendo muito a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, pela vida do pastor Patrick, que me acompanha também nesse canal também, pessoa que me apoia muito em oração, homem de Deus. O pastor Jamerson, homem que é meu pai na fé, né? O pastor Jamerson, que é meu pai na fé. Homem que é homem de Deus, né? Boca de Deus, é vaso do Senhor Jesus, né? Homem que tem uma vida, sabe? Vida de sucesso, uma vida próspera, uma vida que tá ali com Deus ali, ó. Não abre mão, né? Estou agradecendo muito a Deus pela irmã Rosinha aí, aquela que tá, eu acabei de falar para os irmãos que tá com seu filho no hospital, uma mulher também de Deus também, mesmo seu filho estando lá enfermo, a mulher tá orando ali, tá, não foge a batalha. Quando tem um culto, chama a irmã, vai lá, prega. É assim que tem que ser, irmão. É difícil, mas Deus vai fazer a obra, irmão, porque a obra da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira, né? Eu quero deixar aqui algo mais claro, que fica no livro de Mateus, né? Eu vou dar uma apressadinha agora, o tempo corre, né? Mas graças a Deus nós estamos fazendo o trabalho aqui. A honra e a glória do Senhor Jesus, né? Não é minha. Livro de Mateus, o capítulo 9. Mateus, capítulo 9, verso 18. Mateus 9, verso 18. Pode ler. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Bíblia está falando aqui que Jesus, ele estava indo, né? Estava caminhando com seus discípulos, pregando o evangelho, pregando as boas novas. E chega até ele um homem publicano, um homem por nome de Jairo. Como é o nome do homem? Jairo. Como é que significava o nome desse homem? Jairo. Esse homem era publicano, né? A Bíblia